Provérbios 29, versículo 25 nos diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Vamos orar, queridos, nesse momento. Ó Deus, graças te rendemos, ó Pai, por estarmos diante de Ti e da Tua palavra. Rogamos que nesta manhã, Senhor, Tu nos conduza por meio do Teu Santo Espírito e através da Tua palavra a compreendermos, ó Deus, como devemos deixar o temor dos homens e abraçarmos o temor do Senhor. Abençoe a vida de cada irmão e irmã que aqui se encontra, aqueles que de alguma forma vão poder assistir também posteriormente, que o Senhor possa usar esta palavra para nos despertar e nos moldar cada dia mais segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar o estudo, queridos, desta manhã, fazendo aos irmãos algumas perguntas. Você tem dificuldade com a pressão do grupo? Você está disposto a pecar para não ser rejeitado pelas pessoas? Você acha difícil dizer não às pessoas, mesmo quando a prudência indica que isso é que deve ser dito? Você mente sempre quando sabe, que aquela mentira fará com que você pareça melhor aos olhos dos outros? Ou aquela mentira pode fazer com que você não passe vergonha na frente dos outros? Você valoriza a aprovação de certas pessoas, de quem você tem uma expectativa de receber determinados benefícios, mais do que a aprovação de outras, de quem você realmente não tem nenhuma expectativa de receber benefícios? Caso, queridos, você tenha respondido sim a algumas dessas perguntas, provavelmente você tem lidado com o desejo pecaminoso de agradar pessoas, ou um temor desmedido de ser rejeitado pelos homens, o que também é errado, o que também é pecaminoso. Em resumo, queridos, você tem o que alguns chamam de pressão do grupo, outros de codependência, ou como nós preferimos chamar, temor de homens. Então, para começar o nosso estudo desta manhã, eu gostaria de esclarecer o que é o temor do homem. E aqui, queridos, eu gostaria de compreender o temor de homens comparando-o com aquilo que nós vimos na semana passada, o temor do Senhor. Porque nós vimos que o temor a Deus possui duas características básicas. Por um lado, você quer agradar a Deus, honrá-lo, adorá-lo. Por outro lado, também você teme ofendê-lo, você tem reverência para com Ele, Você tem cautela para não quebrar os seus mandamentos, para não desagradá-lo. Então, de um modo geral, o temor do Senhor, ele tem esses dois aspectos fundamentais. Você deseja agradar a Deus e você teme ofendê-lo. Agora, quando nós pensamos no temor de homens, ele também vai ter duas características fundamentais. Por um lado, você teme os homens, você teme de uma forma exagerada aquilo que o homem pode fazer contra você, você teme ser rejeitado pelos homens. Por outro lado, você também busca a aprovação deles, você busca agradá-los, você busca os benefícios que você pode ter por meio deles, se conquistar a aprovação deles. Então,
Por um lado, significa que você tem um receio exagerado, né, de não querer ofender os homens, de ser rejeitado por eles, mas por outro, você tem um desejo exagerado também de agradá-los, porque você necessita da aprovação deles. É como se nós colocássemos pessoas em lugar de Deus nas nossas vidas, queridos. E ao invés de nós buscarmos agradar e temer ao Senhor, nossa maior preocupação está em agradar aos homens por conta dos benefícios que isso pode nos trazer. Ou nós tememos desagradá-los porque também receamos o mal que eles podem nos causar. E eu gostaria então, queridos, de tratar a respeito desse assunto, e para que nós possamos ter uma perspectiva equilibrada, eu quero começar falando sobre quando é certo nós agradarmos as pessoas. Quando é certo nós agradarmos as pessoas? Então, antes de nós iniciarmos o estudo mais abrangente sobre a pecaminosidade de você viver para agradar as pessoas, precisamos entender qual é ou quando é correto agradar aos outros. Por exemplo, a palavra de Deus nos ensina que os filhos devem agradar aos pais, não é? Lá em Êxodo 20, verso 12, diz que o filho deve honrar o seu pai. Ou seja, eu preciso honrar os meus pais, obedecê-los, eu preciso dar atenção aos seus conselhos. Mas também a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 10, 1, que o filho sábio, ele alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Ou seja, esse alegrar aqui traz justamente a ideia, né, de você obedecer de forma correta, de forma bíblica, naquilo que a palavra de Deus manda. Quando você faz isso, você está alegrando o seu pai, a sua mãe. Mas também é correto agradarmos o nosso cônjuge. Os cônjuges, eles devem agradar-se mutuamente. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo, eu não coloquei aqui o capítulo, mas depois eu vou colocar para os irmãos. Ele diz assim: mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, Paulo, ele vai abordar aqui a questão de que se você quer casar, então saiba que você vai ter que viver para agradar a sua esposa ou o seu esposo. Você não vai poder mais viver somente para o reino. Então, os cônjuges, eles devem agradar-se mutuamente e os dois juntos devem agradar ou viver para agradar ao Senhor. Os empregados também devem agradar os seus patrões naquilo que é lícito, não é? Tito 2, 9 e 10 diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Os cidadãos também precisam temer as autoridades. Romanos 13, 3 diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Certo? Então o cidadão, ele também precisa temer as autoridades. 5, também como crentes devemos agradar uns aos outros. Lá em Romanos capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, nesse texto aqui de Romanos 15, Paulo, ele está falando de uma atitude madura de um crente que abre mão daquilo que não é em si pecaminoso por causa do irmão mais fraco. Então, nesse sentido, o irmão mais maduro, ele deve agradar o irmão mais fraco. E nós devemos agradar uns aos outros naquilo que é bom para a edificação. Mas também, queridos, visando a salvação do incrédulo, o crente deve agradá-lo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 33, o seguinte: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos,
não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, Paulo, ele fez tudo aquilo que era biblicamente aceitável para que os incrédulos se identificassem com ele e assim ele pudesse conduzi-los a Cristo. Veja, ele não pecava para se identificar com os incrédulos, mas aquilo que era biblicamente correto, ele o fazia para criar uma identificação e que ele pudesse assim pregar o evangelho para eles, ok? Então, queridos, esses textos, eles nos mostram quando agradar os outros ele é correto. Todavia, queridos, até nesses relacionamentos nós devemos ter cuidado, né? Nós devemos buscar evitar agradar os outros pelos motivos errados, de formas erradas, de formas que venham a desagradar ao Senhor. Então, até nesses relacionamentos, nós devemos agradar ao nosso próximo, às autoridades constituídas sobre nós, de uma forma que não desagrade a Deus, ok? Mas nós já vimos então o que é o temor dos homens, nós já entendemos quando é correto agradar as pessoas. Agora eu quero então, em terceiro lugar, destacar as características de alguém que vive para agradar os outros. Quero destacar algumas características. Primeiro, é alguém que teme desagradar as pessoas mais do que a Deus. Uma pessoa que vive para agradar os outros, ela teme desagradar as pessoas mais do que a Deus. Há uma passagem nas Escrituras que relata bem esse ponto, não é? Moisés havia subido para o Monte Sinai para encontrar-se com o Senhor, e ali ele passou 40 dias, e o povo ficou lá embaixo e ficou impaciente. Eles então vão até o irmão de Moisés, Arão, e pede que Arão construa um ídolo que lhe servisse de Deus. Arão, por medo de desagradar as pessoas, fez aquele ídolo e ao mesmo tempo acabou desagradando a Deus. Então, está lá em Êxodo capítulo 31, do verso 21 ao 24. A pessoa que teme a homens, quando ela é pressionada, ela prefere desagradar a Deus do que aos homens. Essa é a primeira característica. Uma segunda característica de alguém que vive para agradar os outros, ele deseja o louvor dos homens mais do que o de Deus. Ou seja, a pessoa que teme homens, provavelmente ela não vai admitir isso, mas ela busca no fundo receber mais os louvores dos homens do que aquele que vem do Senhor. Ela está mais preocupada em parecer ser uma pessoa piedosa do que realmente ser piedoso ou piedosa. Jesus disse isso a respeito dos escribas e fariseus, lá em Mateus 23, 5, ele disse assim, que eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, não é? Eles jejuavam e se desfiguravam para que os homens vissem, eles davam esmola para que os homens vissem, eles oravam nos cantos das praças para que os homens vissem. E Jesus disse, olha, eles fazem isso para receber o galardão dos homens, e de fato já receberam todo o galardão que tinham para receber, não vão receber o galardão de Deus. Então os fariseus gastavam grande parte do seu tempo e esforço fazendo aquilo que lhe traria a glória dos homens. Terceira característica de alguém que vive para agradar os outros, ele estuda formas de agradar os homens, ou seja, é uma pessoa que ela vive concentrada em receber a aprovação das outras pessoas. Então, por conta disso, ela fica estudando o que é que ela pode fazer para agradar o outro, não é? Para receber benefícios, ou o que ela não deve fazer para não cair no desagrado, para não ser rejeitada. Então, ela é uma pessoa que estuda formas de como agradar as outras pessoas. Uma quarta característica é que o discurso dessa pessoa, ela é um discurso elaborado para seduzir e bajular as pessoas
para que pensem coisas boas ao seu respeito. Então, a própria linguagem que essa pessoa utiliza é uma linguagem de bajulação, né, para poder ganhar a aprovação dos outros. Por isso que ela jamais confronta o pecado na vida do outro crente. Pelo contrário, ela só elogia. Por quê? Porque ela espera também ser elogiada. Uma quinta característica de uma pessoa que vive para agradar os outros, ela faz acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, verso 1, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Nesse texto, Tiago vai falar justamente de uma situação que de repente chega um irmão na igreja rico, e aí as pessoas recebem ele com toda honra e pompa, e chega um irmão que é humilde, e as pessoas fazem pouco caso dele. Então Tiago está repreendendo essa atitude de fazer acepção. Mas a pessoa que vive para agradar os outros, ela é alguém que valoriza as outras pessoas pelo dinheiro, pelo poder, pela influência, pela autoridade. Então ela vai querer agradar mais essas pessoas. Ela respeita mais algumas pessoas do que outras, por conta dos benefícios que essas pessoas podem trazer para ela. Então, às vezes, essa preferência se dá porque as pessoas são ricas, são influentes, podem lhe render benefícios, mas também existem aqueles que também buscam agradar os pobres, não porque querem realmente o melhor dos pobres, mas porque querem o benefício ou impressionar ou a aprovação de terceiros. Então usam o pobre como um instrumento para alcançar a aprovação de outras pessoas. Mas uma sexta característica de alguém que vive para agradar os outros é que essa pessoa ela é demasiadamente sensível à correção, repreensão ou reprovação dos outros. Ou seja, essa pessoa é alguém tão preocupada com a sua própria glória que ela é extremamente sensível à correção, à reprovação, à repreensão. E essa hipersensibilidade normalmente não passa de orgulho. E como é que isso se manifesta? Muitas vezes em atitudes de ira, atitudes de mau humor, de amargura, de cara fechada. Então, são formas que a pessoa muitas vezes demonstra a sua chateação, quando muitas vezes pode ser repreendida, corrigida ou reprovada de forma correta, bíblica, mas ele não gosta. Então, essas são algumas características, da pessoa que vive para agradar aos homens. Agora eu quero destacar, em quarto lugar, os perigos de ser alguém que vive para agradar os outros. Qual é o perigo, ou quais são os perigos de alguém que vive para agradar os outros? Primeiro, o desejo desordenado por agradar as pessoas nos levará à servidão. A pessoa que teme a homem se torna escrava das opiniões dos outros. A opinião dos outros a respeito dela é mais importante do que a opinião de Deus. Então ela chega a pecar para não desagradar as outras pessoas, para não ser rejeitada pelas outras pessoas. Veja, queridos, uma verdadeira inversão aqui, não é? Ela, de fato, se torna serva não de Deus, mas dos outros. Uma segunda característica é que o amor excessivo ao louvor dos homens tira de você esta honra que você busca. Ou seja, o que é que eu estou ressaltando aqui? A pessoa que busca a aprovação dos outros, uma hora ela vai ser desmascarada. Inevitavelmente as suas intenções interesseiras de receber glória vão ficando claras. E na medida que isso vai acontecendo, ao invés das pessoas aprovarem essa pessoa, elas vão reprovar. Ao invés de dar a ela honra, vão desonrar. Ou seja, ela acaba
colhendo um resultado contrário daquilo que ela almeja. Terceiro, o desejo excessivo de agradar as pessoas faz com que você perca recompensas eternas. Então, nós somos informados pelos evangelhos de Jesus advertindo, pessoas que estavam perdendo recompensas eternas, que de outra sorte teriam sido conquistadas se a motivação dessas pessoas tivesse sido correta. Mas como a motivação dessas pessoas era alcançar a glória humana, então elas perderam essas recompensas eternas. Mateus 6:1 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. É aquela história, você busca ser visto pelos homens, então você vai ter a glória dos homens. Mas aqueles que buscam agradar a Deus, ser vistos por Deus, esses vão ter a glória que Deus dará no céu. Mas um quarto perigo também de alguém que vive para agradar os outros é que o desejo desordenado por aprovação deixa você cego para o seu próprio pecado. Certa feita o Senhor Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Mateus 23:25. Ou seja, Jesus estava falando aqui dos escribas e fariseus que eles estavam cegos, porque eles estavam tão desejosos de alcançar a aprovação dos homens, que isso cegava eles. Eles, em vez de fazer aquilo que Deus mandava, que era purificar a sua vida, viver uma vida de santidade, de piedade, eles estavam apenas preocupados com o exterior, com aquilo que os outros viam. Então, nesse aspecto, eles ficavam cegos por aquilo que era essencial e se agarravam àquilo que não era essencial. Porque a ideia é que a santidade ela vem de dentro para fora. Ou seja, nós buscamos guardar a palavra no coração, para que por meio dessa atitude, nossas ações reflitam um coração que serve ao Senhor. Mas em quinto lugar, o desejo por aprovação nos torna mais vulneráveis à decepção e à manipulação dos outros. Ou seja, quando nós valorizamos demais a opinião dos outros, nós nos tornamos vulneráveis à decepção. Por quê? Porque muitas vezes os homens não vão dar aquele reconhecimento que nós almejamos. E aí nós ficamos decepcionados, frustrados. E quando muitas vezes esses homens descobrem que nós dependemos da aprovação deles, o que é que eles vão fazer? Eles vão nos manipular. Com elogios, às vezes com cara fechada, às vezes de formas sutis, haverá manipulação. Então esses são os perigos, queridos, que nós corremos, ou alguns dos perigos, não todos, alguns dos perigos que nós corremos se nós buscarmos viver para agradar os outros, ok? Mas em quinto lugar, um outro ponto que vale a pena nós salientarmos, é que não se pode agradar todas as pessoas, nem ao menos por um pouco tempo. Certo? Por quê? Primeiro, porque tentar agradar os homens é infrutífero. Cada pessoa, ela é diferente, Ela tem as suas peculiaridades, as suas particularidades. E quando você tenta agradar uns, você vai inevitavelmente desagradar outros. Visto que cada um de nós gosta ou não gosta de muitas coisas, com base em nossa personalidade singular, agradar a todas as pessoas, mesmo que seja um pequeno grupo, é algo muito difícil, é algo impossível. Então, quando você pensa nisso, quando você acrescenta o coração pecaminoso do ser humano nessa equação, aí você vai entender que é uma obra
que você não vai conseguir realizar, não é? Mas também, queridos, tentar agradar as pessoas é impraticável, porque o egoísmo distorce o pensamento delas e eleva expectativas acima do que você pode satisfazer, não é, de forma razoável. Ou seja, quando muitas vezes você finge ser o que você não é para impressionar os outros, você acaba criando um determinado padrão. E as pessoas, elas têm uma expectativa, não é, muitas vezes, de você, naquele padrão elevado, que você não vai conseguir manter. Então, é impraticável, não é? Você vai acabar frustrando. Terceiro, também, queridos, por que nós não vamos conseguir agradar a todos? É irracional tentar agradar as pessoas, pois mesmo nós, cristãos, não é, temos uma atitude de julgamento e um espírito crítico que muitas vezes predominam nas nossas vidas. Muitas vezes até nós cristãos somos muito críticos, além daquilo que deveríamos. A verdade é que mesmo sabendo que é errado, mesmo não querendo admitir, não querendo que os outros façam conosco, mas regularmente nós fazemos julgamentos que não são amorosos para com os outros. Ora, se até nós que somos cristãos, em algum grau, lidamos com essa tendência de sermos exageradamente críticos, por que devemos desperdiçar nossos recursos tentando agradar a pessoas que são tão críticas? Mas em quarto lugar, é inútil tentar agradar as pessoas, porque até Jesus, o homem perfeito, não agradou a todo mundo. Eu e você estamos anos-luz de sermos pessoas perfeitas. Porém, ainda que fôssemos perfeitos, ainda assim nós não íamos conseguir agradar todo mundo. Mesmo o Senhor Jesus Cristo, com todas as suas virtudes, isso não impediu de que as pessoas falassem mal dele, rejeitassem a ele. Veja, Cristo não tentou agradar a todo mundo. Por que nós devemos tentar agradar a todo mundo? Quinto, é inútil, queridos, tentar agradar as pessoas, porque elas são incapazes de serem agradadas, por nada, e nem ninguém, a não ser por Cristo. A única esperança que você e eu temos de agradar as pessoas é apresentar para elas aquele que é o único que pode de fato agradá-las e satisfazê-las, o Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos agradar as pessoas, só o Senhor Jesus Cristo é que pode, ok? Então, queridos, tendo dito isso, é importante nós lembrarmos, que o texto inicial aqui de Provérbios, capítulo de número 29, verso de número 25, ele vai dizer que quem teme a homem arma ciladas, e essas são as ciladas de quem teme a homens. Mas o texto também diz assim: mas o que confia no Senhor está seguro. E aqui nós vamos entender como é que nós podemos vencer esse temor de homens. E eu quero entender, começar a ressaltar com os irmãos aquilo que nós vimos na semana passada. Qual é o temor que vence o medo? É o temor do Senhor, O temor que vence o medo é o temor do Senhor. Inclusive, o temor de homens, ele é vencido com o temor do Senhor. Quais são então os benefícios de nós temermos a Deus? Qual é o benefício de nós temermos a Deus? Primeiro, quando nós tememos a Deus, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Quando eu temo a Deus e não a homens, eu estou obedecendo ao Senhor. Salmo 34, verso 9 diz assim:
temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Então, aqueles que vivem para agradar ao Senhor estão obedecendo a palavra dele. Esse é o primeiro benefício e já seria suficiente, já bastaria. Eu temo a Deus porque é isto que Ele quer de mim. Eu estou obedecendo a sua palavra, a sua vontade. Mas outro benefício de quem teme ao Senhor é que ele tem apenas um mestre para agradar. Richard Baxter, ele afirmou algo interessante. Ele disse assim: se você busca primeiro agradar a Deus e está satisfeito com isso, você tem apenas um para agradar em vez de multidões. E uma multidão de mestres é mais difícil de agradar do que um mestre só. Então, quando eu temo a Deus, eu me livro do fardo de ter que agradar a todo mundo. Eu agrado ao Senhor, claro que como parte de agradar ao Senhor eu devo agradar a outras pessoas, mas não de forma obsessiva, exagerada, pecaminosa, destrutiva. Não é? Mas, outro benefício de nós vivermos para agradar ao Senhor, temermos ao Senhor, é que Deus não faz acepção de pessoas, né? Enquanto que o homem que teme a outros homens faz acepção de pessoas, como nós vimos aqui, né? Deus não faz. Deus ama todos os seus filhos de igual forma e não há nenhum perigo dele deixar de nos amar. Romanos 2, verso 11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então nós adoramos alguém, servimos alguém e tememos alguém que não faz acepção de pessoas. Agora, eu gostaria de destacar também, em sétimo lugar, quais são as características de alguém que vive para agradar a Deus? Queridos, como nós já temos enfatizado, a única coisa que realmente é importante para fazer com que nós vençamos o pecado de querer agradar aos homens é viver para agradar a Deus. Em outras palavras, se você quiser vencer o pecado, do temor de homens, você precisa temer a Deus e crescer no temor ao Senhor. Como cristão, a nossa prioridade número 1, nosso principal propósito na vida deve ser agradar a Deus. O que é que poderia então ser mais importante para mim e para você do que isso? Lembre que o nosso breve catecismo, na sua primeira pergunta, diz: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre. Então, Deus se agrada de nós quando nós o glorificamos. Então, quando nós agradamos a Deus, nós temos tudo o que nós precisamos: segurança, felicidade, paz, consolo, contentamento, alegria, ainda que o mundo se desagrade de nós, ainda que o mundo fique contra nós. Então, como é que uma pessoa que agrada a Deus vive? E aqui eu gostaria de destacar alguns pontos importantes, contrastando com aqueles que nós vimos, quais são as características de alguém que vive para agradar a homens. Agora nós vamos ver quais são as características de alguém que vive para agradar ao Senhor. Primeiro, ele compreende que não pode agradar a Deus se não for um cristão. Esse é um pré-requisito básico. O homem só pode agradar a Deus se for um servo do Senhor. A Bíblia é muito clara ao afirmar que ninguém é capaz de agradar a Deus por si mesmo. Romanos 8, do 8 ao 9, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aquele que está na carne, queridos, isto é, aquele que não foi regenerado pelo Espírito Santo, ele não pode fazer nada para agradar a Deus, ainda que ele se esforce. Ele não vai conseguir agradar a Deus, porque para agradar a Deus você precisa estar em Cristo.
para que qualquer atitude sua possa ser recebida por Deus e possa agradar o coração do Senhor, você precisa estar em Cristo. Precisa ser feito através da mediação de Cristo. Segundo, outra característica de alguém que vive para agradar ao Senhor, ele estuda as Escrituras para entender exatamente o que é preciso para agradar a Deus. Não é? Diferente daquele que vive para agradar a homens, que vive estudando o que é que as pessoas gostam, o que é que ele vai falar, o que é que ele não pode falar para não desagradar. A pessoa que teme a Deus, ela vai investir tempo estudando a palavra de Deus para entender a vontade de Deus e entender o que é que Deus quer dela e assim viver para agradar ao Senhor. Ou seja, é alguém que necessariamente vai gastar um bom tempo, vai investir bastante tempo aplicando-se na palavra de Deus. Salmo 40, verso 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Ok? Terceira característica de alguém que busca agradar ao Senhor é que em tudo que essa pessoa faz, ela tem a intenção de agradar a Deus. Ou seja, a mente de quem vive para agradar a Deus está nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Por isso que essa pessoa, ela não se importa muito com aquilo que os homens pensam, contanto que ela esteja fazendo a vontade de Deus. Certo? Então, cada decisão que essa pessoa toma, ela sabe que ela vai agradar ou desagradar a Deus. Então, ela vai sempre buscar fazer aquilo que agrada a Deus, ainda que isso desagrade aos homens. Ok? Mas essa pessoa também, ela está preocupada não somente em cumprir os seus deveres bíblicos. Essa pessoa, ela não está preocupada, vamos dizer assim, em cumprir os seus deveres públicos, espirituais, mas ela também está preocupada em fazer os seus deveres espirituais que não são públicos. A ideia aqui é essa, ou seja, ela não é só alguém que está na igreja, que lê a palavra na igreja, que busca adorar a Deus na igreja, que ora na igreja diante das pessoas, mas ela tem uma vida pessoal, de exercícios devocionais, de leitura, de oração, de busca do Senhor. Ela reserva tempo para também cumprir as suas obrigações pessoais, as suas obrigações espirituais, pessoais. Então, de portas fechadas, ele adora a Deus, ele ora ao Senhor, ele louva ao Senhor, ele confessa os seus pecados, ele se arrepende, ele intercede pelas outras pessoas. Ele não faz isso somente quando está em público para ser visto pelos homens. Não estou dizendo que seja errado, não é errado, mas a nossa vida não pode se limitar apenas a nossos exercícios espirituais públicos, senão nós caímos na hipocrisia que o Senhor Jesus denunciou lá dos fariseus, dos escribas. Mas ele também não se intimida diante de um conflito ou de uma confrontação quando são necessários. Ou seja, alguém que vive para agradar a Deus é alguém que é pacificador, é alguém que busca, naquilo que depende dele, ter paz com todos, mas também ele não foge de confrontar o irmão quando é necessário, quando a palavra de Deus manda. Ele não tem aquele receio, não, eu não vou confrontar o irmão, porque de repente o irmão pode não gostar, pode me rejeitar, pode me passar a perseguir, ou pode não me beneficiar. Mas ele é alguém que repreende, porque ele sabe que ao fazer isso ele está agradando a Deus e, consequentemente, está beneficiando ou ajudando o seu irmão. Provérbios 28, 23 diz assim:
o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aqueles que lisonjeia com a língua. A ideia de lisonjear nas Escrituras é a ideia de você elogiar alguém que, diríamos assim, que não merece o elogio. Você faz aquilo apenas para agradar a pessoa de uma forma interesseira. Então é a ideia de lisonjear. O texto está dizendo justamente que você, quando repreende alguém de forma correta, bíblica, como Deus manda, você vai encontrar favor mais do que aquele que faz elogios falsos. A ideia é essa. Então, essa pessoa, ela sabe que se não confrontar ao seu irmão quando Deus manda, né, ela estará pecando. Por mais que muitas vezes a gente tem uma certa resistência ao confrontar alguém, mas nós precisamos de fato fazê-lo, porque se não fizermos e negligenciarmos aquilo que Deus nos manda, a gente vai acabar caindo no desagrado do Senhor. E como nós devemos ser pessoas que não são dirigidas pelo temor de homens, mas pelo temor a Deus, nós devemos fazer aquilo que Deus nos manda, ainda que sejamos rejeitados, ainda que por algum momento a pessoa não entenda como uma atitude de amor, de preocupação para com ela, de zelo pela palavra, mas nós devemos fazer, ok? Eu gostaria então de trazer algumas considerações para as nossas vidas, algumas considerações finais. Não pense que porque você deve se preocupar primeiramente em agradar a Deus, não deva agradar as outras pessoas naquilo que a Bíblia manda, não é? Porque às vezes pode ser fácil para a pessoa ouvir um estudo como esse e dizer, é isso mesmo, eu mesmo não tenho problema de desagradar as pessoas. Mas entenda que se você vive para agradar a Deus, você também tem a responsabilidade de agradar as outras pessoas naquilo que é bíblico, naquilo que é correto, naquilo que a palavra de Deus nos manda, não é? Então a gente tem que tomar cuidado para não distorcermos o ensino da palavra. Mas, em segundo lugar, viver para agradar as pessoas é um dos mais fortes indicativos de que o indivíduo ele tem um sistema secular de valores. Alguém que está preocupado em ajuntar tesouros na terra e não nos céus. Quando alguém ele teme muito homens, isso mostra que os valores dessa pessoa estão secularizados, ou seja, ela está mais preocupada com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. E isso pode ser tão forte na vida da pessoa que pode levá-lo à perdição eterna. Nós lemos aqui o texto inicialmente que o Senhor Jesus, ele fez muitos milagres, não é? Ele pregou, ele ensinou, e João vai dizer, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. E aí João conclui, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja, eles amaram tanto a glória dos homens que mesmo vendo e crendo, eles não assumiram compromisso com o Senhor Jesus. Não quiseram desagradar os homens para viver uma vida agradável a Deus. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então nós precisamos estar atentos, meus queridos, quanto a isso. Cuidado, porque o temor de homens, ele traz consigo muitas ciladas, muitas ciladas. Me lembro muito do episódio do apóstolo Pedro, não é? Alguém tão confiante de que não trairia o Senhor, mas por conta do temor dos homens, quando foi questionado naquela ocasião, ele negou por 3 vezes. E o Senhor disse, não temam aqueles que
podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Temei antes aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma do homem. E isso é uma coisa tão séria que, se você observar, mesmo depois de Pentecostes, né, Pedro também volta a cair nesse mesmo pecado, quando naquela ocasião que ele estava com os gentios, e aí chegou os judeus, e aí ele disfarçadamente começou a se distanciar dos gentios para ir para perto dos judeus, e Paulo repreendeu, né, por conta da sua atitude. E o que era isso? Era temor de homens, desejo desordenado, não bíblico, de agradar a homens. Então, tome cuidado, porque há muitas ciladas no temor de homens, no desejo de agradar aos homens. Esse é o tipo de estudo que você não deve ficar pensando no fulano, no ciclano. Você tem que olhar para você. Mas também, uma coisa que chama a nossa atenção, e eu gostaria de destacar por último, como é agradável estar perto de pessoas que temem a Deus. Como é agradável estar perto de pessoas que temem a Deus. Interessante que para nós, principalmente para nós que somos crentes, é muito bom. Não que as pessoas que agradam a Deus, elas sejam pessoas que tenham como prioridade das suas vidas agradar aos outros. Não, elas vivem para agradar a Deus. Mas justamente porque elas vivem para agradar a Deus, é bom estar perto dessas pessoas. É agradável estar perto delas, porque nós aprendemos com elas, né? Elas nos fazem crescer. Elas muitas vezes nos reprovam quando nós precisamos. E aí é melhor você ser repreendido quando você precisa do que você ser elogiado de forma falsa. A pessoa que ela é sábia, quando repreendida, ela vai amar aquela que a repreende, porque ela sabe que é para o bem. Como é bom você ter uma pessoa que agrada ao Senhor junto de você, porque você sabe que essa pessoa ela não vai te elogiar de forma falsa. Se ela chegar para você e te elogiar, ela está fazendo isso porque ela se alegrou com a sua vitória, ela vê o seu crescimento, ela faz isso como um encorajamento para que você continue avançando, não é? Então veja como as coisas acabam sendo contrastantes, né? A pessoa que vive para agradar aos outros, muitas vezes ela se torna desagradável, não é? Mas aquele que vive para agradar a Deus, principalmente eu digo isso referindo-se ao ambiente entre cristãos, não é? Porque às vezes entre os não cristãos, você vê muitas pessoas que, porque o crente vive de uma forma correta, o modo de viver do crente acaba despertando a ira do descrente. E alguns, né? Outros não, outros gostam, porque veem uma coerência na vida dessa pessoa. Mas entre nós crentes, é muito bom, meus queridos, nós termos pessoas que agradam a Deus. É muito agradável estar na companhia, na comunhão de pessoas assim. Nós aprendemos muito com elas. Possamos ser também essas pessoas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.